Quanta confusão na política nacional. Bastaria um presidente corrupto para nada disso estar acontecendo, ironizou o deputado estadual Charles Batista. Eu divulguei a mensagem no meu Twitter, teve mais de 30 mil curtidas. Não resta dúvidas de que ela toca num nervo exposto. Porque todos os monstros do pântano, como chama Paulo Guedes, uniram-se com o único propósito de derrubar Bolsonaro. Em sua coluna de hoje no Globo, Fernando Gabeira, à esquerda inteligente, diz que Bolsonaro é a pedra no caminho da normalidade. Serão necessários muito cuidado e habilidade, mas é ilusório supor que o país volte à calma sem neutralizar Bolsonaro, escreve ele. Assim como são risíveis as constantes promessas de que um dia, finalmente, ele vai adotar a moderação. A moderação e a calma, como sabemos, significou no passado uma só coisa: a esquerda no poder e uma corrupção desenfreada. O editorial do Estadão de hoje insiste novamente na mesma ladainha de que é preciso agir para derrubar Bolsonaro em nome do Estado Democrático de Direito. Tão zeloso por nossas instituições republicanas é o jornal, a ponto de aplaudir inquérito supremo ilegal e virar uma espécie de assessoria de imprensa de Renan Calheiros, levando a sério uma CPI circense comandada pelo gabinete paralelo do lulismo. O Estadão conclui: no Estado Democrático de Direito não há espaço para ameaça às eleições ou para exercício do poder fora da lei. Isso tudo fingindo não ver que quem age ao arrepio da lei é o próprio STF, e que demandar mais transparência e segurança das urnas, uma exigência suprapartidária e normal até ontem, só virou golpismo na cabeça de paranoicos ou golpistas dissimulados, que têm interesse na opacidade do atual sistema inviolável, que foi violado. No fim da semana, o Estadão publicou uma manchete simplesmente bizarra, alegando que Bolsonaro enfrenta a mais dura reação a seu governo após a live em que, abre aspas, mentiu sobre fraude na urna. Oi? O presidente expôs que houve uma invasão nas urnas invioláveis e essa é a narrativa do Estadão? Os caras da mídia vão mesmo fingir que a entrevista de Bolsonaro na Jovem Pan nunca aconteceu? Que as provas não existem? Que o próprio TSE não admitiu a invasão, chamada de acesso indevido, e que a Polícia Federal investigou o caso e tudo? E chamam a isso de jornalismo? Por falar nisso, parece que o TSE chamou o marqueteiro baiano Nizam Guanais para dar uma ajudinha na imagem meio chamuscada das urnas eletrônicas. Oi? Então o lance é marketing? A propaganda é a alma do negócio, já que está difícil convencer com fatos e argumentos? Nizam é o mesmo que pagava pela consultoria de José Dirceu, e não por acaso a hashtag Dirceu manda em tudo disparou nas tendências do Twitter de hoje. Nizam também era próximo, sabe de quem? João de Deus, muito elogiado por Barroso, o presidente do TSE. Alguém ainda consegue fingir normalidade diante de tanto absurdo? Mas calma, que nada disso importa. Nem a postura para lá de suspeita do TSE, nem a ilegalidade promovida pelo STF e nem os nomes envolvidos nesse grande esforço homérico para destruir Bolsonaro e resgatar a normalidade. Afinal, Bolsonaro fez uma nova motociata fim de semana, ou seja, aglomerou e sem máscara ainda por cima. Os caras ainda estão nessa narrativa desesperada? Pior que sim. Só não contem para eles que Obama fez uma festança de arromba de bacanas em sua mansão milionária. Todos sem máscara. Muitos chegaram em seus jatinhos com enorme emissão de gás carbônico, mas os destaques de hoje na imprensa mostram novamente o alarmismo com o aquecimento global, porque tem um novo relatório da ONU. Leandro Ruschel comentou sobre a hipocrisia dessa turma. O que seria da esquerda caviar sem a hipocrisia? É tudo sinalização de falsa virtude, dentro da sua visão estética de mundo. Vivem como os aristocratas, de antes, uma casta superior que olha para o povo com desprezo, arrogância, ditando as leis que costumam ignorar em sua bolha. Por falar nisso, a OAB petista também foi pelo mesmo caminho. Diz uma reportagem do Diário de São Paulo. A OAB
não seguiu nem as normas que a própria entidade baixou para evitar aglomeração na execução da segunda fase de seu exame, realizado neste domingo em todo o país. Candidatos reclamam da falta de organização. Mas sabe como é? O tal Felipe Santa Cruz está em campanha contra Bolsonaro, então ele pode tudo. O petista que comanda a Ordem dos Advogados Bolivarianos andou sendo paquerado por João Dória também. E foi sobre o aspecto político, que fique claro. Por falar em Dória, lembramos dos já quase esquecidos PSOL Kids, o MBL. Esse fim de semana, o deputado Kim Kataguiri foi visto reunindo uma garotada nível TikTok para espalhar adesivos em carros xingando Paulo Guedes. No Congresso Nacional do MBL em São Paulo, no dia 24 de novembro de 2018, no maior salão do evento, com capacidade para mais de 1.000 pessoas, totalmente lotado, Paulo Guedes foi ovacionado aos gritos de mito. Mudou? Por que mudou, hein? Essa turma já começou a elogiar até mesmo Ciro Gomes. Ciro que foi no Flow, e prestem minha atenção, foi muito bem no Flow. Neste Flow, todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Bolsonaro são corretas. Todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Lula são corretas. A respeito do mercado externo, que o Ciro Gomes fala, é correto também. É correto também. Ele é um cara que consegue enxergar os problemas brasileiros muito bem. E ele é melhor, retoricamente, do que todos os outros candidatos. O Ciro se expressa muito bem, e ele tem um lance que é muito legal, que ele se vê no papel do governante. E ele, quando fala, ele fala enquanto governante. As pessoas estão procurando isso, né? Ele mede as declarações dele dessa maneira, né? Ele passa uma certa estabilidade e certo conhecimento de causa sobre aquilo, que é o que se espera de um governante. O Ciro é exatamente essa figura, ele tem os atributos para fazer esse enfrentamento, sim. Ele é um cara que tem uma vida política longa, sim, de certa maneira exitosa, principalmente quando ele começou, né? Ele tem mais qualificação que a Dilma, mais qualificação que o Haddad. Eu acho que é um cara que tem os ingredientes necessários para reviver a esquerda e fazer o enfrentamento à direita em 2022. E primeira vez que você vai ouvir o tal do Ciro Gomes falar. Você fala, meu irmão, vou votar nesse cara. Vou votar nesse cara. O cara é bom, meu. Cara, se tem uma coisa que o Ciro Gomes é bom, é em comunicar. O Ciro Gomes é um excelente comunicador. Você não... Seria o caso de pesquisar se está rolando um China Inbox nesses antros pseudo-liberais aí, sujos e com cheiro de orégano? A postura está bem comprometedora, né? A ponto de, nas redes sociais, ironizarem o deputado Kim no Dia dos Pais, em imagem com ele no colo de Lula. Eu só acho que o padrasto Ciro pode ficar com um pouquinho de ciúmes, né? Como o MBL ajudou a lançar uns 20 nomes como balão de ensaio para essa tal terceira via esquerdista, vale mencionar o caso de Datena. Lançado como pré-candidato à presidência pelo PSL, o apresentador de TV José Luiz Datena tem sinalizado que vai concretizar a sua candidatura no ano que vem, mas não necessariamente ao Palácio do Planalto. Ele cogita tentar o Senado ou o governo de São Paulo, numa negociação que pode envolver o apoio mútuo entre ele e, sim, Ciro Gomes do PDT. Paralelamente, também há negociações com a ala do MDB, que quer lançar a candidatura de Simone Tebet ao Planalto. Boa sorte, Simone. Deixa eu tocar real aqui, gente. Qualquer um que se aproxima de Ciro Gomes não pode se vender como direita, nem no Brasil e nem na China. Aliás, está mais mesmo para um agente do regime chinês. Só isso. E assim seguimos, com essa patota toda reunida no único intuito de destruir Bolsonaro para retomar a normalidade no Brasil. A normalidade, como sabemos, significa um escândalo de corrupção por semana e não o caso da suposta compra que nunca ocorreu de uma vacina. Significa também a esquerda de volta ao comando do Poder Executivo, pois o que está claro é que o sistema tolera tudo, menos a direita no poder.
Ah, se ao menos o presidente fosse um corrupto. Não é mesmo?